Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Um detalhe que pode evitar grandes problemas no estudo bíblico é compreender as diferenças que há entre o Antigo e o Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança. É um conceito simples de entender para muita gente, mas algumas falsas doutrinas e confusões são baseadas em cima de uma má compreensão dessa diferença. O livro de Gênesis registra a formação da nação de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os livros que completam o chamado Pentateuco, a saber, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estabelecem as leis civis e religiosas da nação. As leis registradas nestes livros são comumente chamadas de Lei de Moisés, pois Deus as deu ao povo por intermédio de Moisés. E a lei de Moisés foi dada exclusivamente aos israelitas e aos estrangeiros que viviam no meio deles. Não é difícil encontrar, ao ler esses livros, expressões repetidas de Deus falando a Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel", sempre direcionado para os filhos de Israel. E essas leis orientam o povo israelita sobre a maneira correta de adorar ao Senhor e a como lidar com pecados e transgressões, tanto na questão religiosa como na questão civil. O que nós encontramos então no Antigo Testamento são essas leis e também as mensagens que Deus deu aos israelitas por meio dos profetas, anos mais tarde, como Isaías e Jeremias, por exemplo, além de registros históricos sobre a vida dos israelitas. Mas os mandamentos contidos no Antigo Testamento, que foram dados aos israelitas, não vigoram mais hoje, nem para nós, nem para os judeus, como Jesus mesmo declarou em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Alguns tentam alegar que os 10 mandamentos dados no Monte Sinai ainda estão em vigor, mas não estão. Paulo, em Romanos 7:4, é bem claro quando disse que nós estamos mortos para a lei. E a qual lei ele se referia? Em alguns versículos mais à frente, no versículo 7, ele cita a lei "não cobiçarás", justamente uma lei dos 10 mandamentos. Ou seja, nós estamos mortos, inclusive para os 10 mandamentos. Apesar de estarmos mortos para os 10 mandamentos, 9 deles são repetidos na Nova Aliança, de modo que nós os praticamos, não porque fazem parte dos 10 mandamentos, mas porque estão contidos na Nova Aliança. O único dos 10 mandamentos que não é mencionado na Nova Aliança é a guarda do sábado. Todavia, o Velho Testamento não deixa de ter o seu valor atualmente. Em 1 Coríntios 10, após citar vários eventos que aconteceram com os israelitas mencionados no Antigo Testamento, Paulo disse no versículo 11: "Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado." Bons princípios e boas ilustrações estão contidas no Velho Testamento, que muito nos ensinam sobre a severidade de Deus, bem como a sua paciência, como a importância de adorá-lo corretamente. Todavia, as instruções de como adorar a Deus no Velho Testamento caducaram. O que nós temos do Velho Testamento para hoje são princípios e exemplos. As orientações, as instruções, as ordens de como adorar o Senhor hoje estão contidas apenas no Novo Testamento. Bom, creio que compreender esses conceitos básicos podem nos ajudar a estudar a seção do Velho Testamento, reconhecendo as limitações dessa seção da Bíblia, mas também os seus valores. Que Deus abençoe os seus estudos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.